Abramos então, irmãos, as nossas Bíblias no texto de Ruth, capítulo 2. Pequeno livro de Ruth, no capítulo de número 2. Deixem ali o texto aberto e caminhem comigo também para o texto do Evangelho de Marcos. Capítulo de número 7. A partir do versículo de número 24. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando-se ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Agora, deixe marcado esse texto, que nós vamos usá-lo bastante no dia de hoje. E voltem comigo ao texto de Ruth. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 13. Ruth, capítulo 2, de 1 a 13. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me ir buscar espigas e juntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã, até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim
sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e viestes para o povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Até aqui. Irmãos, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, e de forma especial quando dedicamos a nossa atenção à meditação nos relatos das narrativas históricas, o maior equívoco que podemos cometer é querer ler a história pelos seus personagens. Essa é a história de Ruth, o livro de Ruth. Então nós somos inclinados muito facilmente a lermos e contemplarmos a história de Ruth, a vida de Ruth, as atitudes de Ruth, e muitas vezes contemplarmos outras figuras aqui, como por exemplo, trazendo uma pequena instrução aqui e revelando algo que o texto em português às vezes se omite. Quando fala a respeito de Boaz, no versículo 1, ele dá um destaque importante, porque o texto original, ele diz bem mais do que sendo ele senhor de muitos bens. A ideia aqui do texto hebraico é que Boaz era um homem muito honrado. A grande maioria dos textos na língua portuguesa vão enfatizar as suas posses. E eu fico com muita dificuldade quando essa versão, que é a revista é atualizada, e que, por exemplo, para o meu coração, porque fui criado lendo sempre essa mesma versão, a gente acaba tendo mais carinho. E aí eu fui vendo as outras versões, e versões em outras línguas, e fui aqueles textos já que vêm com a exegese do hebraico, e mostram os termos do hebraico. A grande ênfase na figura de Boaz aqui não é em posses. A grande ênfase é em honradez. O que para nós já fica um paralelo nítido, aonde você tem a primeira figura do capítulo 1, um homem muito rico, Elimeleque, mas que demonstra não ter qualquer tipo de retidão perante Deus. O segundo capítulo começa com outro homem, também muito rico, do mesmo clã, e que demonstra em sua vida ser um homem reto perante Deus. Esse é o primeiro paralelo. Mas ao olharmos para este texto, e para todas essas ênfases, que eu obviamente amo achar, encontrar e ensinar para vocês, nós não estamos vendo aqui a história de pessoas, nós estamos vendo a história de Deus. E o grande alvo das Escrituras é nos ensinar cada vez mais a respeito de Deus. O nosso objetivo nessa manhã é conhecer o nosso Deus. E nesta manhã, ao meditarmos nesses 13 primeiros versículos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para que possamos conhecer ainda mais a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, e perceber como Deus age em graça e misericórdia em favor daqueles que o buscam. Prestem bem atenção, nós vamos olhar para esse texto e vamos enxergar o caráter de Deus expresso, a fim de que nós possamos perceber como Deus manifesta a sua graça em favor daqueles que o buscam. Então, crianças,
Se você não se lembrar de mais nada, porque o pastor vai falar muito hoje, né? Aí você, papai, o pastor falou demais, não entendi foi nada. Prestem bem atenção no que vocês devem lembrar em casa e decorar com seus pais. Nós estamos estudando nessa manhã, nesses 13 versículos do capítulo 2 do livro de Ruth, a respeito de como Deus revela a sua graça em favor daqueles que o buscam. E por que nós vamos meditar a esse respeito? Para que nós possamos aprender a buscar ao Senhor com toda a diligência do nosso coração, sabendo que o Senhor derrama graça e favor sobre todos aqueles que o buscam. Então preste atenção, meus amigos que estão aqui, Benjamin, José, Arthur e Arthur, né? Aqui tem, o Arthur já é adulto, então estou falando pro Arthur que ainda é criança, né? Arthur Marcelino, né? Meu amigão. Então, Lilica, obviamente, todas as crianças estão aqui, não vou citar o nome dos meus filhos, que filho de pastor é muito citado o tempo inteiro. Crianças, prestem bem atenção. O que nós vamos aprender hoje? Que eu e vocês, que somos crentes em Cristo, devemos buscar a Deus todos os dias. Que nós devemos pedir a Deus todos os dias. Que nós devemos caminhar com Jesus todos os dias. Porque o nosso Deus é um Deus que derrama graça sobre todos aqueles que o buscam. Então vocês já decoraram isso. No final eu vou perguntar, hein? A gente vai almoçar junto depois, na hora do almoço, só ganha sobremesa quem puder me responder essas coisas. Certo? Beleza, José? Então, ao olhar o texto, então, nós vemos essa forma maravilhosa que Boaz trata essa moça. Mas como eu disse, nós temos um destaque no início do capítulo 2, numa contraposição direta ao destaque do capítulo 1. No capítulo 1 nós temos um homem da terra de Deus que se esqueceu de Deus. No capítulo 2 nós temos um homem da terra de Deus que anda com Deus. Nós temos esse paralelo importantíssimo para cada um de nós. Como sempre, eu também me volto às moças da nossa igreja, às jovens donzelas, cada menina mais linda que tem aqui nessa igreja, para que vocês se lembrem que vocês jamais devem se casar com o rapaz da igreja, mas vocês devem encontrar no meio da igreja rapazes que têm um coração moldado por Cristo. Não adianta ser membro da igreja. Assim como nós temos esses dois homens, Elimeleque da terra de Deus, mas longe de Deus, Boaz da terra de Deus, que andava com Deus. Boaz então serve para nós nessa manhã, mais uma vez, que já há 2 semanas meditamos nesse texto, como alguém que demonstra em seu caráter o caráter de Deus, o que deve ser natural a todo aquele que professa com seus lábios ser cristão. Todos aqueles que professam a fé em Jesus, todos aqueles que declaram serem servos de Cristo Jesus, que com seus lábios afirmam ser Jesus seu Senhor e Rei, devem em suas vidas demonstrar o que falam. A nossa vida precisa ser uma expressão nítida daquilo que já pregamos. Não devemos pregue e, se necessário, use palavras. Essa é uma visão extremamente equivocada que, de forma muito bonitinha, foi vendida para a igreja. É como se a igreja não pudesse falar nada. Você simplesmente vive uma vida íntegra e dá bom testemunho. Mas existem muitos espíritas que são íntegros. Existem muitos romanistas que aos olhos do mundo são íntegros.
Existem muitos ateus que podem ser bons vizinhos, pagarem em dia as suas contas, serem gentis e generosos com o próximo. Os cristãos precisam professar a sua fé publicamente, falar, pregar o Evangelho. Mas, como Boaz, nós precisamos também, à medida que pregamos, ter em nosso caráter, em nossa vida, a manifestação plena de quem Deus é. E Boaz manifesta isso. Ele manifesta um caráter gentil e amoroso, generoso para com todos, que não se apega a cargos e títulos. A forma de tratar os seus servos é uma forma bíblica, cristã, teocêntrica. O seu tratamento para com os seus segadores é: o Senhor seja convosco. E a resposta deles é: o Senhor te abençoe. O seu relacionamento com todos é um relacionamento gracioso. Mas nós queremos entender aqui como esse texto nos mostra a respeito do Deus que derrama graça sobre todos aqueles que o buscam. E a primeira coisa que nós precisamos entender é ver como o autor usa os termos. O primeiro está no versículo de número 2. E ela é quando então Ruth, diz a Noemi, dizendo: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer, ou aquele que me favorecer, aquele que demonstrar favor para comigo. Favor é um ato de graça. Nós sabemos muito bem e decoramos aquela explicação teológica sobre o que é graça. Quando perguntamos: o que é graça? Rapidamente respondemos: graça é favor imerecido. Tudo aquilo que recebemos de favor, todas as vezes que nós pedimos um favor a alguém, de fato é algo imerecido. Mesmo um relacionamento próximo, uma amizade mais íntima, não nos dá direito a tais coisas. Eu preciso, meu irmão, de um grande favor. Estou precisando de uma ajuda urgente. Você poderia me fazer esse favor? E nós ensinamos os nossos filhos a tudo que pedirem, peçam por favor. Lá em casa, às vezes a gente está relembrando isso. Eles estão numa fase, essa fase da vida deles é de total treinamento. Vocês bem sabem disso. E às vezes assim: eu quero água. Como é que fala, meu filho? Por favor. Aí quando eles lembram do por favor, agora fala a frase completa: papai, o senhor pode me dar água, por favor? É óbvio que um pai que ama seus filhos lhe dará água, matar a sede de qualquer pessoa. Nós não recusamos água a um estranho que passa na porta da nossa casa. Mas os nossos filhos precisam entender que mesmo um copo de água, quando papai e mamãe pegam, é um ato de favor. Ruth então tem esse entendimento. E esse entendimento vai ficar mais explícito ainda quando na segunda parte ela responde a Boaz. As duas respostas que ela dá a Boaz falam exatamente sobre esse ato de favor. Ela disse em primeiro lugar à sua sogra que ela buscaria o favor de alguém que lhe permitisse ter comida. E Boaz então lhe dá muito mais do que isso. Então, no versículo 10, ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ora, o favor é surpreendente. A graça de Deus nos surpreende, porque ela disse à sua sogra que buscaria o favor de alguém para colher em seu campo, para respigar em seu campo. Mas agora ela está sendo tratada de uma forma que ela não esperava. E ela então coloca essa expressão: sendo eu estrangeira.
o que vai nos favorecer no entendimento ainda do primeiro ponto. E o terceiro ponto está no versículo de número 13, quando ela novamente responde a Boaz e diz: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Então são esses 3 pontos que nós vamos caminhar nessa manhã para entender como Deus está nessa história, revelando o seu caráter gracioso e afirmando para nós que todos aqueles que buscam em nome do Senhor receberão da sua graça. O primeiro ponto, então, é que, unindo o versículo 10 ao versículo de número 2, é que Ruth, ela tem um entendimento perfeito de que havia uma lei em favor dos pobres da terra do povo de Deus. A lei de Israel afirmava que os mais pobres poderiam passar no campo que já tinha sido colhido, e tudo aquilo que sobrou, as espigas que ficaram pelo chão, o resto de colheita, poderia ser colhido pelos pobres para terem alimento. E como eu já falei há 2 domingos atrás, isso era uma forma generosa de Deus tratar com os pobres da terra, sendo misericordioso com aqueles que, mesmo tendo terra, muitas vezes não foram previdentes, não plantaram o necessário, muitas vezes se empobrecendo, faltando comida. Homens e mulheres se entregavam para o trabalho escravo e trabalho de servitude a outros irmãos de Israel, porque não tinham comida na sua própria terra. Então a lei de Deus sempre contemplou essas pessoas com muita misericórdia, porque a terra foi dada, muitos trabalhavam, mas às vezes o trabalho de alguns era frustrado, ou outros não trabalhavam como deviam, e isso gerava pobreza no meio do povo. E a própria lei de Deus já providenciava alimento para aqueles que eram pobres. Mas isso era para os do povo de Deus. Então, Ruth, quando diz essas suas palavras a Noemi, dá uma aparência de que ela não precisava disso. Ela não precisava do favor de ninguém. Ela tinha a lei a seu favor. Mas aqueles que não fazem parte do povo de Deus não têm a lei a seu favor. Todo homem, toda mulher que estão distantes de Deus e não estão debaixo do governo de Cristo Jesus, a lei de Deus não está a seu favor. Muito pelo contrário, a lei de Deus é instrumento para a justiça de Deus contra eles. A lei de Deus é boa, é perfeita e agradável, mas somente para aqueles que se submetem a essa lei. Muito mais do que uma submissão à lei em si, a lei de Deus é boa e perfeita e agradável para aqueles que se submetem ao autor da lei, ao regente da lei. Ou seja, a lei de Deus só favorece àqueles que estão debaixo do governo de Deus. Mas aqueles que vêm de outros povos, os estrangeiros, neste contexto aqui, ou seja, não os estrangeiros meramente por território, mas os estrangeiros na essência da palavra, os estranhos a Deus, os estranhos ao povo de Deus, os que estão fora do arraial de Deus, os que não conhecem a Deus, os que não se entregaram a Deus, estes são de fato inimigos de Deus, e a lei de Deus se torna então um instrumento terrível para o juízo contra eles. É essa a perspectiva de Ruth. Ela sabe que a lei de Deus permite aos pobres da terra de Israel respigar e colher para o seu alimento. Mas ela é moabita, ela é estranha, ela é estrangeira, e ela deixa isso claro no versículo de número 10.
como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Subentende-se então que no versículo de número 2, quando ela diz à sua sogra que vai buscar o favor de alguém, ela entende que uma moabita alimentar-se no arraial de Deus é um ato de favor e de graça de Deus, de um dos servos de Deus em seu favor. A história é muito preciosa para nós, porque antes dela falar sobre o favor, ela já nos contou que havia um homem honrado, que no próprio clã do sogro de Ruth, que era um homem desonrado, havia um homem honrado. E depois, imediatamente no versículo 2, ela vai então, diz que ela chegou ao campo de Boaz. E no versículo 4 já nos mostra novamente o caráter deste homem honrado. Um homem honrado porque ele é servo de Deus, porque ele expressa em sua vida o caráter de Deus. Assim então, esta mulher que sabe que é estrangeira e não tem direito ao favor da lei, estando ela na terra de Deus, ela precisa então de que um homem de Deus demonstre o favor de Deus sobre ela. Mas vejam, correndo o olho pelo texto, você vai perceber que neste momento, no capítulo 2, no versículo de número 2 ainda, Ruth não entendeu a medida perfeita da graça de Deus. Então, ela recebe de Boaz todos os privilégios. E ela recebe privilégios maiores ainda do que ela esperava. E como eu disse, no versículo de número 10, nós percebemos que ela está surpreendida. A graça de Deus, ela é um instrumento de favor aos eleitos de Deus. Mas a graça de Deus surpreende aqueles que eram estrangeiros, estavam longe de Deus. Aqueles que buscam o nome do Senhor, buscam o seu nome sendo de outro povo. Há um desejo muito grande do favor de Deus sobre sua vida, mas ela sabe que ela não tem mérito algum. Boaz então demonstra para esta mulher que não é necessário qualquer mérito para alcançar favor. Na verdade, é uma distinção plena. Mérito é mérito, graça é graça. E essa mulher encontrou por casualidade, e nós sabemos que pela providência de Deus, o acolhimento de um homem de Deus. E ela está agora, no caráter deste homem, descobrindo o que significa a graça de Deus. Ele lhes diz então que ela tem direito de pegar tudo o que ela quiser. Ele trata essa moça como filha. A sua forma de tratamento é: ouve, filha minha. Ele está, por tudo aquilo que ele tem entendimento, por toda a história de Ruth que já chegou ao seu conhecimento, ele a acolhe como filha. E agora diz: filha minha, fica no meio das minhas servas. Ele está dando todo tipo de guarida e proteção a essa mulher. E ela então está surpreendida. A sua pergunta é: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Como é que pode alguém que não faz parte do povo de Deus receber da graça de Deus? Essa era uma pergunta constante que os fariseus, os saduceus e os escribas dos dias de Jesus faziam a ele. Porque Jesus, diziam eles, andava com os pecadores, comia com os pecadores. Porque Jesus esteve por dias no meio dos samaritanos. Porque Jesus manifestou graça, compaixão e curou até mesmo a filha de uma mulher sirofenícia. Essa é exatamente a expressão
que Jesus usa e que muitas vezes nós não temos o entendimento profundo do texto para nos entender melhor. Voltem lá para Marcos capítulo 7. Aparentemente Jesus está sendo deveras rude com essa mulher. Ele diz assim para ela, versículo de número 27: deixa primeiro que se partem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Se nós fizéssemos qualquer tipo de tratamento com alguma pessoa, se nós usássemos essas expressões para falar sobre qualquer assunto nos dias de hoje, isso seria de uma agressividade, de uma grosseria sem medida. Jesus nada mais estava dizendo algo que era totalmente compreensível nos seus dias: que o Senhor zela pelos seus, que o Senhor atende aos seus filhos, que o Senhor favorece aqueles que o buscam. O Senhor não distribui e não reparte do seu pão, e não derrama suas dádivas e cura e libertação para qualquer pessoa. Alguns anos atrás nós tivemos um problema muito sério no meio de nossa igreja. E para minha tristeza, um irmão, que eu acredito hoje não ser meu irmão, mas que caminhava conosco na igreja, que havia sido batizado e por professado a sua fé, nos envolveu nessa situação. Este diácono da igreja pediu à igreja local que estivesse em intercessão e oração pela vida de sua irmã. E sua irmã estava muito doente, a ponto de já não acreditarem mais na sua cura e de os médicos do hospital lhe darem algumas semanas de vida. O pastor daquela igreja foi visitar a irmã deste diácono e orou com ela e orou por ela por vários e vários dias. Ela foi totalmente curada. Passado alguns meses, ela já estava bem, em casa, recuperada. O pastor então procurou aquele ex-diácono e disse assim: meu irmão, nós queremos agora fazer uma visita pastoral à sua irmã. Ela foi curada. Estivemos lá com ela por tantos dias, clamando ao Senhor por cura, e Deus lhe a curou. Mas ela ainda não professa a fé em Jesus. Eu quero conversar com ela, pregar o evangelho para ela, conduzi-la na fé cristã. E aquele ex-diácono disse assim ao pastor: quem disse que foi o seu Deus que lhe a curou? Ela é espírita. Ela tem outra fé que não é a sua fé. E os espíritas também a visitaram e fizeram as suas orações e buscaram dentro da sua religiosidade. Como é que o senhor pode dizer agora que foi o Deus dos crentes que lhe a curou? Por isso que digo que provavelmente esse não é mais o irmão. Ele há muitos anos se abandonou a igreja e a fé cristã, e as últimas vezes que eu encontrei, o que eu ouvi dele foi deplorável. Mas nesse contexto está exatamente esta mulher Ciro-fenícia. Ela está apelando a Jesus por algo que ela crê que só Jesus pode lhe dar. E ela deixa isso claro quando Jesus diz que o pão, o alimento, a graça de Deus é sobre os seus filhos, os quais se assentam com o Senhor à sua mesa, os que partilham com Cristo do pão e do vinho, os que partilham da fé salvadora. São eles que receberão da graça de Deus. E a mulher Ciro-fenícia disse: mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas do pão. O que ela está expressando
e o que lhe foi outorgado para a sua salvação foi que a fé na graça de Cristo, ela é tamanha, ela é tão surpreendente, que nós não precisamos de uma graça dobrada, triplicada, aumentada, mas um mero e simples ato da graça de Deus em favor de qualquer um é mais suficiente do que qualquer necessidade que tenhamos. A graça de Deus em favor até mesmo dos estranhos, dos estrangeiros, dos que estão fora do arraial do povo de Deus. Um pouco de comida, um pouco de alimento, o estender das mãos de Cristo, o tocar nas vestes de Cristo, uma palavra de Jesus somente, o olhar de compaixão do Salvador, é mais do que suficiente. E a pergunta que surpreende é: Senhor Jesus, como podes o Senhor derramar tamanha graça sobre nós que lhe somos estranhos? Nós que não nascemos no arraial do povo de Deus, nós que não éramos Israel e povo por natureza, nós que fomos denominados desde a fundação do mundo como gentios, nós que na história da humanidade pertencemos não ao povo de Deus, mas a todos os povos que foram rebeldes e inimigos de Deus. Foram os nossos pais que aniquilaram tantos missionários e cristãos ao longo da história. Veja, talvez você tenha algum nome cristão antigo para afirmar, mas se você, como eu, tem algum sangue português, índio, africano, os seus pais, como os meus, mataram muitos e muitos e muitos cristãos. Na verdade, meus irmãos, a pergunta de Ruth, ela deve entrar nos nossos corações imediatamente quando nós voltamos os nossos olhos para a cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, quando recebemos da parte de Deus, pelo mérito do seu Filho perfeito, nós devemos olhar e dizer: Senhor, por que me favoreces, sendo eu estranho? Senhor, por que me favoreces, sendo eu teu inimigo? Senhor, por que me favoreces, uma vez que foi pelos meus pecados que o Senhor foi crucificado? Por que tamanha graça? Por que tamanho favor? Ah, meus irmãos, sim, o Senhor derrama graça sobre todos aqueles que o buscam, mas nós, os que buscamos, devemos estar continuamente boquiabertos com o derramar da graça de Deus em nosso favor. O fato do Senhor derramar graça sobre nós, pelo fato de termos buscado o seu santo nome, é em si um ato de graça, porque somente o buscar do nosso coração a Deus é o agir de Deus, inclinando o nosso coração a Ele. Quando somos despertados pela sua palavra, somos como Ruth, sequer compreendemos a lei como todo. Sem citar nomes aqui, mas esses dias, conversando com uma pessoa muito querida da nossa igreja, perguntamos: quando foi que você se converteu? Então aquela pessoa, de uma forma muito clara, disse: bom, conversão, e talvez tentou considerar mais a partir do momento que teve entendimento mais claro e profundo da palavra de Deus e da nossa doutrina e da nossa teologia reformada, que é bíblica. E eu disse então para essa pessoa: não, eu quero saber quando você professou a Jesus como seu Senhor e Rei. Então essa pessoa me contou que foi bem antes de ter conhecido as doutrinas reformadas.
A graça do Senhor, ela nos é surpreendente. Porque muitas vezes nós buscamos o favor de um Deus que para nós era desconhecido. Quantas vezes homens e mulheres ouvem a voz de Deus sem nunca ter lido a Bíblia e buscado teologia de fato, mas ouvem alguém pregar para eles, ouvem uma mensagem no rádio, ouvem até mesmo o trecho de uma música que tem uma expressão correta, teológica e bíblica. Tantas pessoas que se convertem em igrejas, que quando nós olhamos para a doutrina dessas igrejas hoje em dia, porque hoje somos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil e temos uma cópia das Institutas de João Calvino lá em casa e temos meditado nos símbolos de fé de Westminster, mas muitas vezes nós devemos nos lembrar que no ato da graça de Deus, quando não conhecemos teologia nenhuma, talvez uma pessoa que tinha um entendimento ainda muito pobre, muito raso da teologia da palavra de Deus, pregou para nós a salvação em Cristo, e em Cristo somente, e nós nos rendemos a Cristo. A surpresa da graça de Deus deve nos deixar fascinados, irmãos. E isso é um desafio para mim e para você, porque nós corremos o risco de confundir graça com mérito, achando que nós somos tão agraciados, mas tão agraciados, que somos presbiterianos reformados. E isso se torna uma raiz no nosso coração de pecado, porque começamos a tratar a nossa visão de fé, a nossa prática litúrgica, o nosso zelo pela lei de Deus, como um ato de mérito. Trocamos a graça por aquilo que deveríamos chamar única e exclusivamente por desgraça, a ausência da graça. Usamos da nossa fé e da nossa teologia para nos afastar do ato da graça de Deus. Sim, meus irmãos, existem muitos pregadores que não são calvinistas e que Deus os usa para comunicar a graça ao coração dos seus eleitos que ainda estavam perdidos. A história da igreja nos mostra isso, quando, por exemplo, nós ouvimos a história de um dos maiores pregadores da história da igreja, John Wesley, que defendia diversas doutrinas que nós chamamos de arminianas. E Deus era poderoso na vida de Wesley, e muitas pessoas se converteram ao Cristo real pela obra deste homem. Veja, Ruth não entende o que é a graça, e agora, com o favor de Boaz, com a graça de Boaz em seu favor, ela está surpresa. E nós deveremos buscar essa mesma surpresa diariamente, com todos os atos da graça de Deus em nosso favor. Em terceiro lugar, nós vemos então a sua fala no versículo de número 13. Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração. Agora ela já não se chama estrangeira, de tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas servas. A graça de Deus, ela transforma estrangeiros em servos. E a comunicação da revelação de Deus, a expressão da graça revelada nas palavras do homem de Deus, ela consola o coração. O favor então de Boaz, a graça de Boaz, o agir de Boaz em favor de Ruth, no primeiro momento ela não consegue compreender,
Mas no segundo momento, quando Boaz completa as suas palavras, ela diz: tu me favoreces muito. E agora então, ela diz: Senhor meu. E ela fala que as suas palavras são de consolo ao coração da tua serva. No versículo de número 10, ela se coloca com o rosto em terra e diz: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela não trata ainda Boaz como seu senhor, e ela não se coloca como sua serva. Mas no segundo momento, ela agora diz: está sendo consolada por seu senhor, e o coração da serva está sendo alimentado e confortado. Quais são as palavras de graça da parte de Boaz para com Ruth, que lhe consolam e tanto lhe favorecem? Ele responde a ela: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Prestem bem atenção. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Agora Ruth entende o porquê Boaz lhe favorece. O favor de Boaz é o favor de Deus. O que Boaz está fazendo é sendo um instrumento do Senhor na vida daquela mulher. Quem de fato lhe favoreceu foi Deus. O homem de Deus manifesta sobre os estrangeiros, o homem de Deus manifesta sobre o povo de Deus a graça e o favor de Deus, jamais dele próprio. Um pregador da palavra jamais manifesta graça por suas próprias palavras. O pregador da palavra manifesta a graça de Deus à medida que ele é fiel pregando a palavra de Deus. O alimento que recebemos da palavra de Deus, da mesa de Cristo Jesus, é um ato da graça de Deus, e todos aqueles que servem a igreja de Cristo Jesus são meros instrumentos. Boaz é um instrumento. E Ruth está sem compreender por que aquele homem faz isso com ela. E ele então fala ao seu coração dizendo: quem lhe derrama graça é o Deus que você vem buscar, o Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. A graça de Deus é abundante na vida daqueles que buscam a Deus. A busca a Deus muitas vezes não é algo intencional, plenamente consciente. Muitas pessoas estão buscando por aí uma solução, uma resposta, uma cura, angustiados nas suas relações mais próximas, marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores, em todas as relações imediatas e cotidianas da vida, que tem gerado profunda angústia, grande angústia. Tem homens e mulheres que têm boa família, bom casamento, bom trabalho, mas não têm Deus, porque apesar de terem tudo, eles têm nada, e angustiados pela vida, começam a buscar todo tipo de resposta. É como a trágica notícia que tivemos de forma pública essa semana. Uma ex-atleta da seleção brasileira de vôlei
famosa, campeã, bem-sucedida, aposentou-se das quadras, escreveu um livro, se tornou um influencer, palestrante, ganhando dinheiro no que fazia, muito benquista, aonde era conhecida. Tenho amigos muito próximos, uma família muito querida, que tinha um relacionamento muito próximo com essa senhora. Subiu sozinha para o 17º andar do prédio onde morava e tirou a sua vida. Ela tinha tudo, mas tragicamente ela não tinha Deus, por isso não tinha nada. Pessoas como esta mulher buscam uma resposta diariamente, andando na casualidade da vida, pelos campos, vendo que se na sua miséria podem colher um grão que sequer, que lhes dê sentido e sustância. E aqueles que são encontrados pela graça de Deus são surpreendidos. Não entendem o que está acontecendo, até que ouvem a voz do seu Salvador e podem afirmar: Senhor Jesus, como o Senhor favorece a nós, pois tuas palavras, Senhor Jesus, nos consolam, falam ao nosso coração, quando nós ainda sequer éramos seus servos. Antes mesmo de professarmos a nossa fé, de sermos recebidos como membros da Igreja de Cristo, o Senhor já derrama graça sobre cada um de nós e nos faz enxergar o seu senhorio e todo o seu favor sobre nós. Meus irmãos, isso deve ser um apelo aos nossos corações nessa manhã. Essas afirmações a respeito do caráter de Deus e da sua graça ministrada a todos que lhe buscam devem ser um instrumento para que nós voltemos o nosso coração ainda mais na busca a Deus. Devemos nos lembrar de buscar a Deus em toda e qualquer circunstância, de jamais acreditarmos que temos força ou mérito para as tarefas mais simples e cotidianas. Sim, minhas irmãs, quando você for fazer aquela tapioca para o lanche da sua família, busque a Deus. Isso não é tolice, nem misticismo ou crendice, é uma compreensão plena do ato perfeito da graça de Deus. Meus irmãos, quando você sair de casa para trabalhar e ligar o seu carro, busque a Deus. Quando você precisar corrigir os seus filhos, busque a Deus. Quando você perceber que o seu coração não tem sido entregue e derramado em amor por sua esposa como ela merece, busque a Deus. Ao terminar as compras, eu sempre lembro desse testemunho de uma pessoa que nós temos muito amor por ela. Ela disse assim: você ora a Deus quando vai ao supermercado? E ela diz assim: eu sempre oro a Deus. Não me deixe gastar mais do que eu tenho. Não me deixe cobiçar as coisas que não preciso. Permita-me, Senhor, encontrar produtos de boa qualidade para o cuidado da minha família. Ajuda-me, ó Deus, a achar e a encontrar com os olhos as promoções. E ela dá o testemunho que sempre que sai do supermercado agradece: Senhor, Senhor, sobrou. Senhor, na tua providência temos mais do que precisávamos. Você já parou para pensar
entrar num supermercado orando. Antes de entrar na porta do supermercado, pararam em alguns instantes e clamaram ao Senhor. Já pensou que no caixa, ao empacotar os seus produtos, empacotando um por um, Senhor, obrigado pelo tomate? Não de forma piegas, não como tipo de lei sobre a lei, mas como um ato de graça, ver que na casualidade da vida é a providência de Deus que nos conduz, é o favor de Deus sobre nós. A graça do Senhor é abundante sobre todos aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Que Deus possa nos abençoar.